Memorando Powell foi um documento confidencial enviado por Lewis Powell para a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. No ano de 1971, em que o memorando foi datado, Powell, advogado corporativo e diretor da Philip Morris, tornou-se, apenas 2 meses após a entrega do documento, juiz da Suprema Corte norte-americana, indicado pelo presidente Richard Nixon. O memorando pode ser visto como um dos marcos de uma reação conservadora por parte da classe dos magnatas aos movimentos pelos direitos civis e ao clima político dos anos 1960. A US Chamber of Commerce foi fundada em 1912. Apesar de o seu nome soar como uma instituição pública, trata-se de uma criação da iniciativa privada, mas que sempre teve uma íntima relação com o Estado. A Câmara de Comércio foi criada com o apoio da primeira entidade de classe dos magnatas, a National Association of Manufacturers, NAM, esta fundada no ano de 1895, durante a recessão econômica. Já em 1930, a NAM lançou um programa envolvendo filmes, publicações, participações no rádio e uma coluna que saía em 260 jornais e seguiu nas próximas décadas investindo na manipulação da opinião pública, entre outras coisas. A Câmara de Comércio, por sua vez, também promoveu vários programas de manipulação da opinião pública, muito antes do memorando Powell. A Câmara de Comércio é um grupo lobista e propagandista que congrega uma grande quantidade de empresários de grande porte. Esse tipo de organização forma a chamada opinião empresarial, uma espécie de mentalidade comum aos empresários, e a Câmara, em especial, tinha uma grande capilaridade nos Estados Unidos, conseguindo chegar em cidades pequenas e em áreas rurais. Na época do memorando, já existiam instituições e think tanks, importantes defensores de políticas e da mentalidade alinhadas aos interesses corporativos, como o American Enterprise Institute ou o Intercollegiate Studies Institute, criados em 1938 e 1953, respectivamente. Mas a noção paranoica de ataque ao capitalismo se intensifica nos anos 1960, quando diversos movimentos explodem ao mesmo tempo e começam a obter resultados muito palpáveis. A Revolução Cubana foi um dos fatores de maior peso nessa paranoia. Movimento negro, movimento ambientalista, movimento contra a guerra do Vietnã, movimento de defesa dos direitos dos consumidores, do qual Ralph Nader era um ícone, etc. Esses movimentos trouxeram vários avanços para o povo em relação a legislações e regulações, destacando-se o período entre 1969 e 1972. A pressão popular conseguiu influenciar os políticos a aprovarem, por exemplo, o Freedom of Information Act, em 1966, o Consumer Product Safety Act, em 1969, o National Environmental Policy Act, em 1970, e o Clean Water Act, 1972. O memorando Powell, é importante salientar, não é o único documento no qual a classe empresarial norte-americana articula uma resposta em relação a avanços da classe trabalhadora no campo ideológico e político. Os profissionais de relações públicas já atuavam, como vimos, desde o início do século XX, assim como as entidades de classe e os grupos de pressão. Há diversos exemplos conhecidos de manipulação orquestrada da opinião pública e não valeria a pena fazer uma exposição exaustiva. Devemos ver o memorando Powell como um exemplo de que a articulação das corporações contra as regulações não são fruto da nossa imaginação, e principalmente como um exemplo do tipo de doutrina que circula quando os magnatas discutem a portas fechadas. O memorando Powell é sem dúvida a minúscula pontinha de um gigante iceberg. Todavia, por outro lado, foi a partir do memorando Powell que toda uma organização mais centralizada e com maior fluxo de dinheiro se formou para influenciar a opinião pública e as decisões políticas.